Na próxima quinta, vamos continuar estudando aí o Evangelho segundo João. Eu estou para dizer que quinta-feira tinha mais gente aqui, não? O culto de libertação aqui tem sido maravilhoso, tem atraído muitas pessoas e temos crescido em graça e conhecimento. Tem sido maravilhoso, maravilhoso mesmo. No ano passado, nesse dia aqui que o povo comemora Dia dos Pais, eu falei sobre algumas mulheres, né? Quem lembra? Quem estava aqui? Eu falei de Maria, da deusa Diana e da igreja como mulher, né? E esta semana, pensando algo, necessariamente, o Senhor me levou a esse texto ainda ontem à tarde, que hoje eu quero falar de um pai na Bíblia. Um pai que teve que tomar algumas decisões, e foi muito legal vendo Ezequiel aqui abrindo o culto. Ele falou do pai apresentar Cristo para os seus filhos. E dentro da história que nós vamos trabalhar, eu lembrei um pouquinho da minha história, daquilo que Deus fez na minha família. Então eu fui resgatar a história de 1949, Ezequiel, quando você estava falando isso. Quando os meus avós eram muito céticos ao Evangelho, não criam, e eles passaram por algumas dificuldades na saúde dos seus primeiros filhos. E aí chegou um dia alguém e disse para os meus avós: até quando você vai aceitar ficar sem os filhos e sem Jesus? Porque os primeiros filhos eles nasciam, obrigado, e os dois primeiros morreram. E foi quando então os meus avós tomaram uma decisão por Cristo, nesse ambiente muito doloroso da perda de filhos. Então, quando eu nasci, os meus pais já tinham conhecido o Evangelho. E hoje pela manhã, eu mandando uma mensagem para ele, eu realmente enfatizei isso. Ser grato a Deus pelo fato dele ter apresentado a Cristo para nós, como família, como filhos. Ele foi um canal. Poderia ter acontecido através de outros? Sim, porque é propósito de Deus e não apenas dos pais, não apenas nosso. E no propósito de Deus nós temos o privilégio de fazer parte disso. Isso é maravilhoso. Privilégio de Deus, apresentar Cristo para as pessoas. Privilégio de Deus. Então, eu louvo a Deus por hoje estar aqui compartilhando o Evangelho com vocês, com aqueles que também podem estar vendo ou depois podem ver, de saber que nós vivemos nesta vida, com um encontro que marca toda a nossa história. Só existe um encontro genuíno que marca a nossa história. E o que as pessoas, e o que nós como pais, você que está aqui hoje, que é pai, ou pais, né, envolvendo o pai e a mãe, o que nós faríamos? O que nós faríamos pelos nossos filhos? Quem já é pai, ele sabe que algumas coisas acontecem, desencadeiam dentro de si com a paternidade, com a maternidade. Essa semana nós recebemos um novo sobrinho na família e a gente vai vendo o quanto que as pessoas vão crescendo, vão se revelando e mostrando algumas habilidades que outrora você não via. Eu lembro que foi na Giovana que você saiu correndo no hospital, mano, ou na Helena? Existe toda uma cultura, né? Que a mulher, depois de uma cirurgia, tem que ficar quietinha durante um bom tempo, né? Mas o instinto, quando viu o seu filho correr perigo, ela se dispôs a correr um perigo maior
de sair correndo pelo hospital após uma cesárea, para socorrer o filho. Então, nós como pais, como pessoas de bem, nós abrimos mão sim de algo para ver os nossos filhos bem. Nós queremos ver os nossos filhos bem. E nesta manhã eu quero falar de um homem que teve de tomar uma decisão muito maior do que correr um risco por uma cirurgia. Teve que tomar uma decisão muito maior na sua vida do que apenas pedir a demissão do emprego, que hoje, às vezes, pedir demissão do emprego por conta da sua fé parece que é o cúmulo, é o fim do mundo. Não. Isso é menos, isso é pouco diante do que este homem, do que este pai, registrado aqui em Lucas, capítulo 8, versículos 40 em diante. Nós queremos falar da vida do pai chamado Jairo. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 8, versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era o principal da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Essa história é uma história que nós ouvimos muito, principalmente nos eventos. Mas quando eu me deparei com essa história, com esse pai que estava com a filha enferma, e ele tem de tomar uma decisão agora para procurar Jesus. Jesus, ele tinha acabado de sair do episódio ali em Gadara, saído daquela aldeia, aquele ex-endemoniado queria muito seguir a Jesus. Na nossa ótica, talvez Jesus perdeu a oportunidade de carregar um testemunho vivo, né? Junto com ele, para poder balizar a sua mensagem. Mas Jesus fala para o ex-endemoniado: não, fica aí, volta lá, vai para sua casa, vai ser crente onde você não foi. Vai ser o filho que você não foi, vai ser o cidadão que você não foi para esta aldeia. E aí Jesus volta, e quando ele está chegando do outro lado, já tem uma multidão o aguardando, e nessa multidão chega um camarada chamado Jairo. O Jairo, ele é o principal da sinagoga. Então, pegar um pai que está com uma filha doente, correr atrás de Jesus, correr atrás de um curandeiro, de um milagreiro, parece que é uma coisa muito simples nos nossos dias. Uma coisa simples: a minha filha está enferma, eu preciso correr para algum lugar. Afinal de contas, se eu pudesse, eu dava minha vida aqui agora por ela, porque ela está muito enferma, ela está à beira da morte. Então o Jairo, ele, com todo esse ambiente que seria fácil para nós pegar o filho doente, colocar no carro, levar ao hospital, pegar o filho doente, chamar os presbíteros da igreja para orar sobre o filho, para nós é muito normal isso, mas aqui não é normal. Aqui não é uma coisa comum que nós estamos vendo um pai tomar uma decisão por conta da sua filha. Porque para que o pai tomasse essa decisão em prol da sua filha, ele tinha que abrir mão de muitas outras coisas antes. Não era só o amor pela filha. Não era só socorrer uma menina que está à beira da morte. Não era só proteger aquilo que é fruto das suas entranhas. Não. Era ele fazer todo o roteiro, todo o cálculo, abandonar algumas coisas, abrir mão do ofício
que ele exercia. Então agora o principal da sinagoga, o serviço dele era o dirigente lá da sinagoga. Ele dirigia, ele organizava. Ele organizava a liturgia. Uma coisa que eu vi um judaizante novo aqui na nossa região fazendo, eu achei muito... Quando me contaram, eu achei muito incrível, assim, das pessoas se submeterem àquilo. Que o camarada que quer pregar, hein, Fábio? Manda o texto pro camarada, pro pastor, aí o pastor dá uma analisada no seu texto, aí ele vê se você pode pregar ou não. E você não pode mudar nem o A nem o B daquele sermão que você mandou por escrito. Aí se ele aprovar, você sobe e você assina. Tem um negócio agora que assina. O cara que vai pregar assina, porque ele não vai mudar o que ele projetou a fazer. Se o Ezequiel fizesse o que ele fez aqui hoje, já estava enrolado. Mandou o texto e falou outro, né? Não seguiu o roteiro. Então esse oficial da sinagoga era para isso. Por quê? Porque na cabeça dos oficiais, desse fariseu por excelência, que é o caso do Jairo, ele não podia deixar alguém, por exemplo, abordar o tema do Cristo em ação naqueles dias. Por quê? Porque o Cristo, andando e curando, operando maravilhas, era o impostor, o mentiroso. Então, se alguém subisse na sinagoga e, de repente, então, meus queridos irmãos, recebeu uma unção lá no púlpito e falar, eu encontrei com Jesus essa semana. Não pode. Por quê? Porque o oficial da sinagoga era para proteger tanto a liturgia da sinagoga e tanto também proteger o camarada que ia falar, porque se falar besteira vai ter punição. E isso acontece por aqui, nesses dias. E esse era o papel do Jairo. Então, que as coisas acontecessem rigorosamente em dia, conforme tinha que acontecer, tanto os levitas, tanto as palavras, tanto compartilhar, que tipo de música, que tipo de ritual, conforme quais são as roupas, os utensílios. Então tinha que acontecer tudo certinho na sinagoga. Então agora o Jairo, para poder procurar Jesus, para ele sair procurando onde é que está Jesus, ele está abrindo mão de ser o oficial do judaísmo. Ele não está só indo agora buscar a cura para sua filha. Ele está dizendo um basta para a sua religião. Ele está virando a página religiosa na sua vida. Ele tinha todos os ofícios. Ele era um cara importante na cidade. Ele era um cara importante nessa proximidade dessa Decápolis. Um conjunto de 10 cidades juntas. Ele era reconhecido, ele tinha fama. Aquele que tinha esse cargo era um cara respeitado. Só que agora ele precisa ir a Jesus. E ele vai até Jesus. E a sua filha está à beira da morte. E ele deseja a cura para sua filha. Nós temos um pai aqui extremamente, emocionalmente abalado. Olha o ambiente. Então o Jairo, ele praticamente se despede dos rituais. Ele se despede do templo. Ele se despede da sua antiga religião. Ele se despede de tudo aquilo que o prendia e que o fazia dizer coisas contrárias à cristandade, ao evangelho, ao Cristo vivo em cena, andando nos vales, nas ruas, nos lugares humildes, nos lugares simples, operando curas e maravilhas, prodígios. Então agora o Jairo, ele fecha a porta da sinagoga e sai à procura de Jesus, sabendo que nunca mais ele poderia voltar ali. Sabendo que nunca mais ele poderia ser o oficial do templo. Sabendo que nunca mais ele
teria o respeito pelo qual a posição dele lhe dava direito. Então ele vai agora à procura de Jesus, ele busca saber onde está Jesus, porque ele sabe da fama, ele sabe do que Jesus fazia, ele sabe do que Jesus tinha poder. Mas para uma pessoa, no conhecimento de Jairo, na especificidade dos seus conhecimentos, tanto da Torá, tanto dos escritos que estavam ali dispostos naqueles dias, tanto da excelência do ofício que ele praticava. Então agora, ao se aproximar de Jesus, ao buscar Jesus, não tem uma linha cruzada aqui para dizer o seguinte: ele procurou Jesus por conta da filha, mas agora, depois, ele tem a revelação de Jesus. Porque pela quantidade de conhecimento, pelas pregações do Jairo, por aquilo que ele dizia, então antes dele procurar a cura para sua filha, ele precisava crer em Jesus. Ele precisava ter crido em Jesus para poder procurar a cura para sua filha. Obviamente que ele já tinha investido os seus recursos para poder salvar a sua filha. Já tinha procurado o escritor desse evangelho aqui para poder dar uma solução, talvez. É o médico que está relatando essa história. Então, quando ele busca Jesus, ele está abrindo mão da antiga religião. Ele está abrindo mão dos seus antigos conceitos. Isso fica muito claro para nós aqui, como igreja, a forma que nós estamos caminhando, que pode ser que nós tenhamos aqui simpatizantes do Evangelho. Pode ser que nós tenhamos pessoas se aproximando porque a fala é simples, a fala não tem mistura, a fala não está envenenada. Então, já que eu estou cansado de infecções, eu vou sentar num lugar onde eu sei que vão ler o texto e vão deixar o texto falar por si. Glória a Deus por isso. Só que o Jairo era mais do que isso. Não era só ter uma simpatia, não era só conhecer os textos e nem saber o que Jesus estava fazendo naqueles dias. Algo por dentro, algo dentro da vida do Jairo, da mente do Jairo. Imagina a confusão. Imagina a confusão, a loucura, aquelas informações cruzadas, e agora é crer de uma forma diferente. É crer de fato que Cristo está vivo e está entre nós e está operando maravilhas aqui e agora. É essa a decisão do Jairo para poder seguir a Jesus. E quando no versículo 2, e eis que chegou um varão por nome de Jairo, que era príncipe, principal, dirigente, oficial da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus. Ele prostra-se aos pés de Jesus. Quando nós lemos assim, sem fazer uma análise, a primeira coisa que vem na nossa mente é porque ele está precisando de uma cura e se prostra. Mas para o Jairo não é só isso. Para o Jairo é reconhecer o senhorio. Para o Jairo é saber que ele está se prostrando diante de Deus. Não é só a cura, não é só o remendo da vida, como nós chamamos. Não é só a cura, é se curvar e se prostrar, reconhecer que Jesus não é só agora o rei dos judeus, mas é o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! É muito sério, é muito grande,
É grandioso poder contemplar isso no texto sagrado, nas linhas da palavra de Deus, a saber que alguém dizia agora, esse ali é um impostor, não acreditem nele, não é ele, aquele que há de vir não é, e daqui a pouco ele tem que se curvar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quantas vezes nós já ouvimos testemunhos parecidos com esse? Que Jesus que nada, rapaz. Quantos já ouviram? Que Jesus, essa história nem existe. Esta semana eu, conversando com a Giovana, eu falei assim, Gê, essa coleguinha sua aí, vamos convidar ela para estudar a palavra? Ela falou assim, pai, você não sabe. Eu falei, o que foi? Ela não acredita em Deus. Eu falei, uau, que legal. Eu acredito que ela tenha mais conhecimento do que a gente, porque para poder não acreditar em Deus, você precisa de ter mais informações. Muito mais, para poder... Ela falou assim, não, pai, mas ela não vai vir. Eu falei, chama ela. Chama ela que nós queremos estudar a palavra de Deus junto, porque para ela contrariar a existência de Deus, precisa estudar a Bíblia, porque a Bíblia é o maior documento, a Bíblia é a maior enciclopédia de informações sobre a divindade, sobre Deus, sobre um Deus triuno, sobre o poder de Deus, sobre a glória de Deus, sobre a humildade de Deus. É a Bíblia. Então, se ela diz que Deus não existe, precisa conhecer muito bem a palavra. Precisa conhecer. Soube eu de alguns institutos teológicos que existem muitos e muitos ateus que são alunos de escola teológica para saber o que a gente acredita. Para saber conforme a gente pensa. Por quê? Para ele saber o viés correto para poder confrontar e refutar o que nós acreditamos. Então, na primeira instância, quando ele se prostra, ele reconhece a Jesus, que ele é o Messias, aquele cara que ele pregava contra, que dizia que não é ele que estava ali sendo manifesto como Messias, agora ele teve que se curvar. E meu irmão, é o seguinte, para se curvar diante de Jesus não é porque falaram para você. Se curvar diante de Jesus não é porque seu filho está enfermo. Se curvar diante de Jesus não é porque alguém está morrendo. Hebreus 6 e 11 vai deixar muito claro por que esse camarada se prostrou diante de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que todos aqueles que se aproximem de Cristo saiba, reconheça, entenda que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele existe, que Ele é galardoador a todos quantos o buscam. É muito mais do que uma doença. É muito mais do que um filho estar na UTI. É muito mais do que ter uma crise no casamento. É muito mais do que ter uma crise financeira. Aleluia, é muito mais do que qualquer e toda situação. Todos aqueles que buscam a Cristo, todos aqueles que se aproximem de Deus, importa que se aproximem crendo, sabendo que Ele é fiel, justo e galardoador, Ele existe, Ele não é uma fábula, Ele não é uma conversa, Ele não é uma história que nos contaram. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é Deus. Aleluia. Adilson, esse pai está em crise. A crise pegou o Jairo. A crise pegou o pai de jeito. E agora, rapaz? E por Cristoincidência, tem uma sarça da filha, está doente. Por Cristoincidência, a filha está à beira da morte. Isso nada mais é do que uma sarça, porque Deus já estava o convidando. Deus já estava o chamando. Mas como é que eu vou abrir mão da minha religião? Como é que eu vou abrir mão dos meus conceitos? Como é que eu vou abrir mão do meu legado? Olha quantas vidas, olha quantas histórias, olha o que eu já fiz, olha o que eu já construí, olha esse templo.
Jesus nem estava nesse templo que você construiu. Jesus nem andava por lá. Ele gostava mesmo dos vales. Ele gostava mesmo dos valados. Ele gostava mesmo onde tinha as situações aonde aqueles que eram humildes, não estou falando de humildade que é pobreza, mas humildes de espírito, que quando via ele se prostrava e adorava. Que reconhecia, que sabiam que ele era o enviado de Deus e ele não estava ali para fazer nada a mais daquilo que o Pai havia o enviado. Então o Jairo está sendo atraído para a fé, o Jairo está sendo atraído para Deus. Mas na cabeça de nós como humanos é a doença. A cabeça de nós como humanos é a enfermidade. A cabeça de nós como humanos é a crise. E aí vêm as sinagogas e criam estratégias para resolver sua crise. São nas sinagogas mesmo que são criadas as estratégias para resolver as crises. Mas toda crise que Deus gera só é para uma coisa, para que você o conheça de forma genuína e verdadeira. Então as crises, elas são boas, elas são favoráveis para a revelação de Cristo na nossa vida. Então ele se prostra, ele adora, ele reconhece Jesus. Talvez não tenha aqui na fala, mas ele é o principal da sinagoga. O fato dele se prostrar diante de Jesus já implica que ele está o reconhecendo como o Senhor. E essa menina tinha 12 anos e ela estava à beira da morte. Então agora o Jairo convida Jesus e precisa ir lá em casa porque minha filha está doente. Eu agora já me prostrei, já reconheci. Tem como o senhor ir lá? Tem, vamos, bora. Só que no caminho, rapaz, tem um problema. A fé do Jairo iria ser provada pela primeira vez após ele reconhecer a Jesus. A primeira vez que a fé do crente iria ser provada era no ambiente de cura. Aí o Jairo está indo para casa, Jesus está indo na casa do Jairo e de repente tem uma multidão. E a multidão o cercava. E aí Jesus está ali e tal, e o Jairo, imagina, será que o Jairo estava muito longe de Jesus? Se eu sou o Jairo, eu estava agarrado no braço de Jesus, vou te perder não, você precisa ir lá em casa. Então ele está ali abraçado, está junto, está próximo, aí Jesus para e fala, alguém me tocou. Alguém me tocou. Imagina se eu sou o Jairo. Não, Jesus, tocou não. Tá. Ninguém te tocou não, fica tranquilo. Todo mundo, tem muita gente aqui do lado, né? Os discípulos. Não, Jesus, tem muitas pessoas do seu lado. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E alguém me tocou com a fé dela. Alguém me tocou com a fé que ele já vem desenvolvendo antes desse encontro. Nesse mesmo episódio aqui, nesse mesmo trecho do Evangelho, nós vamos ver que Jesus fala da fé do indivíduo, da fé do crente. E Jesus fala aí, de repente, a mulher não se contém ali no meio da multidão, ela corre risco, porque ela estava com uma hemorragia há 12 anos. No dia que a filha do Jairo nasceu, a mulher começou a ter hemorragia. Consegue imaginar? O Jairo curtindo a filha, andando, brincando, ensinando. No dia que nasceu a filha do Jairo, aquela mulher começou a ter hemorragia. Então, há 12 anos ela estava com sangue contínuo escorrendo. E naqueles dias, uma mulher que declarasse só os seus dias de impureza. Imagina 12 anos, ela tida como impura. Então ela vai e rompe o preconceito, corre o risco e diz, foi eu. E Jesus fala, mulher, a tua fé te salvou. O que Jesus nos ensina aqui? Que nós temos de nos aproximar. Sim, cumprindo aqui novamente Hebreus 6:11. Que nós devemos se aproximar e desenvolver a fé. Porque ele que atrai, ele que chama.
É Deus que nos chama para a fé. É Deus que nos chama para Ele. Mas quando Ele te chama, você não fica perdido. Eu já tenho falado sobre isso aqui. Agora você precisa desenvolver a fé. Você precisa desenvolver a salvação, Paulo diz ainda melhor. Desenvolver é o quê? É se entregar. É conhecer. É prosseguir em conhecer. É desejar. É ter aquela gana por aquilo que é libertador. Um desejo ardente de ver testemunhos de pessoas que estão indo a Cristo, estão tendo tempos de particularidade com Deus e estão se entregando cada vez mais. Vão ter uma percepção mais de Cristo ou não vão? É óbvio que vão. É óbvio que Jesus está dizendo assim, a tua fé precisa ser desenvolvida a ponto de que você corra risco. A tua fé precisa ser desenvolvida a ponto que você não tenha medo de dizer que você está com uma doença que é considerada como impura. A sua fé precisa ser desenvolvida a ponto que você não tenha medo de pedir demissão do emprego sem saber se você vai ter um novo igual, ou melhor ou pior. A sua fé precisa ser desenvolvida a ponto de que Cristo seja a maior, o melhor, tudo sobre as nossas vidas. Porque, às vezes, Cristo, a revelação que nós temos de Cristo, ainda compete com as nossas finanças. A revelação de Cristo ainda está competindo com o seu ministério, ainda está competindo com as suas decisões por A ou B. A sua fé, a minha fé, precisa ser desenvolvida a ponto de que as coisas não concorram com aquilo que é Cristo em nós, a esperança da glória. Louvado seja Deus. Então, naquele momento, Jesus já libera aquela mulher, declara que a fé dela foi a que salvou, aquilo que é o seu secreto que te trouxe aqui, é o seu desejo que te trouxe aqui, é a sua dedicação que te trouxe aqui. Eu posso te chamar, Deus pode chamar, Ele tem chamado a muitos, mas não são muitos que têm se desprendido das tralhas, se desprendido de coisas, se desprendido de tantos artefatos que nos prendem numa vida rasa, medíocre, uma vida que nós não conseguimos avançar para a revelação de quem é Cristo. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter esses atos de justiça, esses atos de sacrifícios de louvor, entrar com essas atitudes a ponto de que quem está à nossa volta vai dizer, você está agindo diferente das outras pessoas. Você está enxergando algo a mais. Não é algo a mais, é algo mais intenso. É algo mais profundo. Na semana passada eu falei de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles são questionados, por que vocês não se prostram? Por que vocês não se curvam? Não temos que te responder sobre este negócio. Quem disse que nós temos que explicar a nossa fé para você, rapaz? Mas ele é o rei. Mas quem disse que eu tenho que explicar para o rei? Quem disse que eu tenho que explicar para a autoridade, para o chefe, para o patrão, para o líder, para o presidente, para o prefeito? Quem disse que você tem que explicar a tua fé? A fé não se explica. A fé ela é invisível, porém real. Mas tem um vírus aí chamado invisível que as pessoas estão se prostrando. O mundo está prostrado diante de um vírus invisível. E muitas vezes aqueles que são chamados para a fé não estão prostrados diante da fé invisível. Isso tem de nos alertar e de nos fazer pensar de forma diferente em relação ao reino de Deus. Então, desenvolver a fé a ponto de que a gente possa correr risco por aquilo que nós acreditamos. E nesse ambiente e tal, e eu quero ir levar Jesus para minha casa, que a minha filha está morrendo, entra uma mulher na cena, rouba a cena, Jesus libera ela, e quando o Jairo fala assim, agora vai, agora vamos lá para minha casa, porque não dá tempo mais, talvez pode ser que a gente chegue atrasado. Aí chega um mensageiro lá da sinagoga. Aí o mensageiro fala assim para o Jairo, Jairo, para de incomodar Jesus, não perturbe mais Jesus não. Mas por que eu estou aqui com esse propósito que ele vai na minha casa?
Precisa ir não, Jairo. A sua filha acabou de morrer. Não precisa mais incomodar Jesus. Não precisa mais ficar insistindo. A fé que eu estava falando para vocês, que é muito além da cura, aqui é manifesta. Aqui é manifesta porque o mensageiro vem e diz assim: sabe a cura que você queria? Não dá mais, ela já morreu. Sabe o emprego que você queria? Não dá mais, já ocuparam a sua vaga. Sabe aquilo que você gostaria de fazer? Não dá mais, passou do tempo. Sabe o seu filho na UTI? Não vai sair mais. Sabe o seu filho nas drogas? Não tem mais jeito. Sabe o seu filho no mundo? Infelizmente, não vai voltar mais, porque olha o que ele está fazendo. Sabe o seu irmão na prostituição? Não tem jeito mais. Eu não sei se eu posso dizer aqui, mas eu iria catalogar esse mensageiro como mensageiro de Satanás, para dizer para nós que fomos movidos para estar na fé, movidos para viver em fé. Nós não fomos chamados pelos mensageiros de más notícias, nós fomos chamados por Cristo. E nós fomos chamados dentro de uma situação, e a situação é um filho doente, só que agora o filho morreu. Não tem mais o que... Por que eu vou ficar insistindo? Quantas vezes você e eu já recebemos notícias desse nível? Não precisa buscar mais não. Não precisa estudar mais não. Não precisa orar mais. Chega. Não tem mais chance para você. Você imagina a cabeça do Jairo neste momento, do pai que está movido em fé e tem uma situação de saúde na casa. Ele está movido em fé, mas agora a notícia, olha, esquece, a tua filha já acabou de morrer. O que Jesus e o relato de Lucas diz para nós nesta manhã: não importa as notícias, mas que venham à nossa vida enquanto estamos em momentos de pressão. Nós não temos de dar atenção para aquelas notícias ruins que chegam enquanto nós estamos orando, buscando, intercedendo. Não, esquece, olha, porque antigamente ele estava casado com a fulana, agora já não está mais, esquece. Aquele que está movendo dentro de você, ele é fiel e galardoador a todos quantos que o buscam e saibam que ele é real, que ele é verdadeiro, que ele existe. Diante de Deus e pela unção do Espírito Santo nesta manhã, por esta palavra, eu quero dizer para mim e para você que as coisas não estão acabadas, que ainda não é o fim, que a situação que ainda está desenrolando na sua vida, seja ela qual for, crê somente. Não é crer na situação, não é crer na cura, não é crer no desdobramento disso ou daquilo. Crê somente que Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele é justo, Ele é eficaz, Ele é todo poderoso para suprir e para realizar, para nos fazer mover, porque nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós realizamos, nele nós executamos. Somente nele, somente em Cristo. Não são as situações, não são as doenças, não são as dificuldades. Isso tudo Ele tem poder e muito mais para resolver. Mas o que Ele está chamando agora é um que outrora dizia que não era Ele, que Ele não era, que Ele não veio e que Ele não haveria de vir. É este a qual Jesus está chamando para desenvolver a fé. É este
é esta que não acreditava, é esta que pregava contra, é esta que dizia: ele não existe, ele não tem poder, ele não realiza milagres. É este e é esta que ele está chamando: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu, somente eu, vos aliviarei. E ponto final. Aleluia! Não importa o que vai acontecer. Nós ainda, como comunidade de Cristo, como comunidade da cruz, ainda iremos frequentar velórios uns dos outros. Nós ainda iremos fazer cultos funerais. Mas isso não importa. Isso é o normal da vida. Muito mais é aquilo que está além da vida, é a sua, é a minha eternidade com Cristo. E acabou. Louvado seja Deus. Como está a sua eternidade? A minha eternidade foi interrompida. A eternidade do Jairo começou no pior ambiente. A eternidade do Jairo foi revelada num ambiente onde ele tinha tantas coisas para dizer: eu não posso, mas ele abriu mão. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de conceito, de religiosidade. Ele abriu mão de status, de poder. Ele abriu mão de tudo. E agora a minha filha ainda morre. E agora a minha filha ainda morre. Parece que quando nós viemos para a fé, as coisas ficam mais difíceis. Quando nós entramos para desenvolver a fé em Cristo, as coisas ficam mais difíceis. O vizinho faz isso, o parente faz aquilo, o parente viaja para onde ele quer, mas parece que para a gente é mais difícil. Espera no Senhor, esperance-se no Senhor. Cristo em mim e Cristo em você é o que nos dá a segurança da glória de Deus. Oh, meu Deus, o que pensar do dia de amanhã? O que pensar na semana que vem? O que será que o Jairo estava na mente para a semana que vem? E aí Cristo e Jesus fala: Jairo, não temas, crê somente. Aquele que tirou da sinagoga e te colocou aqui é infinitamente capaz para realizar não só a cura da sua filha, mas muito mais. Mas não vamos ficar conversando de cura. Depois da cura talvez a gente vai ter que ir no velório, mas vamos falar daquilo que é eterno. Vamos falar daquilo que é do céu. Vamos falar daquilo que é verdadeiramente verdadeiro para as nossas vidas. Para que parar nas crises? Para que parar nos ambientes de morte? Por que parar nas dificuldades? Não pare, não pare, não pare. Não vamos parar, igreja. Nós vamos ter momentos de dificuldade aqui, nós vamos ter baixas aqui, nós vamos ter dificuldades, mas nós não podemos parar. Devemos deixar as coisas que para trás ficam. Parece que esse texto fica tão real e verdadeiro. Imagina o Jairo falando esse texto. Quando você vê o Jairo: eu esqueço dos utensílios, eu esqueço da minha posição, eu esqueço da sinagoga, eu esqueço de tudo e prossigo para o alvo que é Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Seu alvo é Cristo, o seu alvo é Cristo, o seu alvo é Cristo, então prossiga. Não pare nos problemas, não pare nas críticas, não pare, não pare, não pare. Não vamos parar, senhores pais. Não vamos parar, senhores músicos, levitas, ministros, adoradores, a saber, filhos de Deus. Não podemos parar. Não podemos parar. Não podemos parar. Temos que prosseguir. E prosseguir naquilo que é revelação de Deus para as nossas vidas. Louvado seja Deus. E entrando em casa, Jesus não permitiu que entrasse outras pessoas, a não ser Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E eles choravam muito.
Na cabeça desse pessoal, a menina tinha morrido. Na cabeça de Jesus, ela tirava um cochilo. Então eles choravam. Eles choravam porque a situação tinha dado como final. Eles choravam porque agora nós temos que chorar, porque daqui 24 horas vai ter o enterro. Então nós temos que aproveitar essas 24 horas para chorar. Aí Jesus vê toda aquela turma chorando, aquela turma, aquele desespero, põe todo mundo para fora. Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe, o Jairo e a esposa, fica aqui. Não chorem, ela dorme. Ei, não chore, é só uma situação momentânea. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E riram dele, sabendo, tendo certeza que ela estava morta. Riram dele, riram de Jesus. Ela não dorme, ela está morta. Não, ela dorme. Mas ele pegando ela pela mão, 54, chamou dizendo: levanta-te, menina, levanta-te. E o espírito retornou ao corpo, e a menina levantou. E ainda falou: pode dar comida, pode comer um guisado aí, pode pegar um cuscuz e servir a menina, que ela está com saúde, ela está bem, ela está curada, para a honra e para a glória do nosso Deus. Aleluia! Adilson, agora você tem que explorar muito esta cura. Você tem que explorar muito essa cura que Jesus fez, porque ele toma pela mão e diz: levanta, e o espírito retorna ao corpo, e a menina levanta, e agora ela vai até comer. Só que o que eu quero concluir aqui é uma fala de Jesus para essa turma que está acompanhando esse milagre. Essa fala de Jesus ao terminar esse versículo, que eles ficaram maravilhados, os pais ficaram maravilhados, eles viram a cura física acontecer na sua casa. Quantos aqui tem testemunho de cura física? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente não fica maravilhado? O Ale quase se matou esses dias aí, ó. Recebeu a notícia da cura do câncer da irmã, saiu correndo no meio da rua. Pronto, um carro pegar ele. Ficou maravilhado. A gente fica maravilhado. Aleluiado que chama, né? A gente fica maravilhado. Por quê? Porque na nossa mente é impossível, mas na mente de Deus é possível. Na nossa mente não dá, não fecha a conta. Olha, daqui para mais essa saturação, chegando aqui, vai morrer. Aí Jesus não pode tirar toda a saturação, porque quando eu chegar, vai voltar tudo, vai voltar a saturação, batimentos cardíacos e o mais importante, o Espírito retorna e torna a viver, para a glória de Deus. Só que Jesus, depois de ter feito tudo isso, ele chama, imagina, faz uma reunião ali rápida e fala o seguinte: olha, vocês estão maravilhados e tudo mais, mas eu gostaria que vocês não contassem. Eu gostaria que vocês não contassem o que aconteceu aqui hoje. Ai, glória ao nome de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus falar isso, dá uma vontade de falar assim: parece que está errado, não dá? Não parece que está errado? Meu Deus, um caba levantando aqui, entrou aqui sem andar, jogou as muletas e daqui a pouco, olha, pessoal, por favor, em nome de Jesus, não fala nada para ninguém, não. Não fala nada, não. E quando eu estava olhando esse texto, em outros momentos Jesus pede, é o caso do episódio anterior, fala para o ex-endemoniado: vai lá e conta essas maravilhas. A samaritana, vai lá e evangeliza toda a Samaria lá, vai dar tudo certo. Mas aqui, em outros episódios também de cura, Jesus fala assim: não conta nada para ninguém. Vamos ficar em pé?
conta nada para ninguém. Porque eu não vim com uma proposta de curar essa menina. A proposta pela qual eu, Jesus, fui enviado não foi para curar essa menina. E eu não quero que o meu ministério esteja balizado em testemunhos pessoais. Gente, como isso é forte dentro de nós. Jesus, olhando para uma cura maravilhosa e dizendo, não conta não. Porque o meu ministério não pode ser balizado por curas. O meu ministério não pode ser balizado por milagres, maravilhas. O meu ministério cumpre a proposta pela qual o Pai me enviou. E a proposta que o Pai me enviou é para trazer o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus não é cura física. O reino de Deus não é prosperidade. O reino de Deus não é transformação de relacionamentos interpessoais dentro da sua casa. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito. Esse é o reino de Deus. E as demais coisas vão acontecer, rapaz. E as curas podem acontecer, porque Ele é poderoso e infinitamente mais do que trazer apenas uma cura. Aquele que te chamou lá da sinagoga. Jairo, você está correndo risco. Os fariseus estão aí, armados para querer me pegar. Então não fica contando não o que está acontecendo aqui com a gente. Por quê? Porque aquele que te chamou para esta maravilhosa fé, aquele que chamou, não só te resgatou daquele monturo de utensílios e te colocou para sentar em lugares celestiais. Não é no melhor lugar da igreja local, não é no púlpito, não é no lugar de destaque da igreja, não. Ele te chamou para sentar em regiões celestiais. Essa semana eu disse para alguém, falando sobre esta revelação no Espírito, de quando Deus ativa uma vida espiritual em nós. Eu até usei uma forma de baiano dizer. Abriu o ouvido aí, né, varão? Abriu? A gente larga de ser besta. É isso mesmo. Quando uma revelação vem a ponto de nós entendermos que é muito mais que cura, mais que liturgia, mais que isso, mais do que aquilo, mais do que canções, mais do que tudo, a gente larga de ser besta. Porque não, eu vou fazer porque é assim, porque está aqui no ritual, porque está desse jeito, tem que fazer assim, porque vai acontecer, que vai dar certo, vai isso. Não. É além, é no andar de cima. É nas regiões celestiais. Tira-nos desta zona que tem muitas contas, muitas calculadoras, muitos As e muitos Bs e nos coloca para reinar com Ele. Para a glória dEle, para a honra dEle. Esse chamamento que está na minha e na sua vida não deve ser interrompido por problemas, por situações. A ousadia desse pai seja a minha e a sua ousadia. A ousadia desse pai de abrir mão dos utensílios, da fama, abrir mão da visibilidade, da popularidade, abrir mão de tudo isso. Quais são os valores, os salários? O salário, o reconhecimento. Nós precisamos ter esse salário, mas como eu vi essa semana, ter a origem da palavra salário. Para que nós sejamos o sal do mundo. E o sal, ele incomoda. O sal, ele incomoda. Quando você coloca um sal numa ferida exposta, a qual está a nossa nação, a nossa cidade, estamos com feridas expostas. E quando o sal chega, ele de alguma forma incomoda. Que sejamos eu e você este sal, para incomodar, sabendo que os fariseus, os peritos,
os estudados, os oficiais de muitos lugares não vão estar com simpatia com a gente. Não vão estar com simpatia com aquilo que a gente prega. Não vai estar em simpatia com aquilo que tem acontecido aqui, nesta casa, neste lugar. Então que nós estejamos preparados, saber quem nós somos e sermos prudentes com muitas coisas. Sermos prudentes naquilo que nós falamos. Por quê? Porque aquilo que Deus está operando em nós e através de nós é privilégio para as nossas vidas. Eu te convido a ir a Deus em oração sobre esta palavra. Aquilo que o Espírito ministrou ao seu coração nesta manhã, eu sei que é muito maior daquilo que eu falei, mas que nós venhamos orar sobre isso. Senhor Deus, Pai todo-poderoso e fiel, é sob a Tua palavra, Senhor, que nós estamos aqui caminhando. Ó Senhor, a vida desse homem, desse pai, que abriu mão de tantas coisas, de tantos benefícios que ele tinha, Senhor, naquela sinagoga, naquela antiga religião, tantos reconhecimentos, poder que ele tinha na mão para poder dizer o que as pessoas falavam, o quanto que ele manipulava, Senhor, as pessoas. Mas quando essa pérola de maior valor esbarrou a vida do Jairo em algum momento, em algum horário, nós não podemos dizer que foi aqui, nesse episódio. Foi antes, porque ele tomou uma decisão de fechar a porta da sinagoga para nunca mais voltar. E esse pai agora, emocionalmente abalado, ele vai de encontro a Jesus. E a fé dele é provada em situações, esperando que a vida de outros pudessem ser curada antes mesmo daquilo que ele estava desejando. Que esta graça, Senhor, de sabedoria e entendimento desta palavra venha sobre nós nesta manhã. Que nós venhamos saber quem nós somos. Que nós não venhamos ter crise de identidade religiosa, nem crise de identidade espiritual. Que nós venhamos, Senhor, compreender pela Tua palavra, na ministração do Teu Espírito dentro de nós, quem nós somos, de onde nós viemos, para que nós existimos. Nós viemos do Senhor e voltaremos para o Senhor. Esta é a verdade que nós temos sobre nós. E tudo que nós viermos a fazer, executar nesta terra, nesse pouquinho de tempo que ainda nos resta, que seja para glorificar o Teu nome, que seja para adorá-lo na beleza da Tua santidade, que vivamos, Senhor, uma vida assim como houve aqui no versículo 42, quando Jairo se prostra aos pés de Jesus. Senhor, derrama sobre nós, derrama sobre esta igreja uma vida de uma igreja contrita, quebrantada, rendida e prostrada aos Teus pés. É assim que nós vamos ser relevantes, triunfantes sobre a face da terra, sabendo que aquele que vive em nós, sabendo aquele que reina em nós, sabendo que aquele que é cabeça sobre a igreja. Somente Tu, Jesus. Somente Tu, Senhor. O que nós podemos orar nesta manhã. Eu quero orar aqui, Senhor, como um pai. Eu quero representar todos os pais nesta manhã e todos aqueles que vão poder nos ouvir. Nós não podemos ficar sem o Senhor. Nós não podemos, não. Nós não conseguimos. Nós não queremos ser esse peixe fora da água. Se a Tua presença não for conosco, nós não queremos ir. Se o Senhor não estiver conosco, nós não queremos prosperar, nós não queremos avançar, nós não queremos multiplicar. Mas se o Senhor for com esta casa, se o Senhor for conosco, nós queremos todas as coisas para glorificar o Teu nome. Nós queremos todas as coisas para enaltecer o Teu nome. Nós queremos todas as coisas que possam render a Ti honra, glória, tributo, louvor, adoração, exaltação, humilhação diante daquele que vive, que reina, que era, que é e que há de vir, sobre uma revelação maior, melhor nas nossas vidas.
Porque assim como o Senhor é, nós queremos se relacionar como o Senhor é, não como aquilo que nós falamos que o Senhor é, não como com aquele que nós imaginamos que o Senhor é, mas que nós venhamos nos relacionar com aquele que era, que é e que há de vir.